empresa que provavelmente eu acho que no qualitativo deve ter sido aprovada desde o comecinho lá da Guepardo. Acho que a grande questão de Itaú é sempre preço, né? Assim, o que você vê hoje em relação a preço? Por que o Itaú é um case que hoje parece, do ponto de vista de preço, atraente para vocês? Não, o Itaú ainda continua, né, em múltiplo muito baixo, né, se olhar, ou qualquer múltiplo, price earning, ou preço em relação ao book, qualquer coisa que você olhar, ele ainda está barato, apesar da alta da ação. Mas qualitativamente, a gente gosta muito do Itaú, porque ele é o melhor. Eu volto no qualitativo, a importância do qualitativo. Porque muita gente fala, o Bradesco, o Santander, o não sei quem, o Inter é a tecnologia que vai dominar. No final, você vê que acaba tudo no Itaú. O Itaú investe 6 bilhões de reais por ano em tecnologia. É uma coisa fenomenal. Não tem startup, não tem banco, não tem ninguém investe nada parecido com o Itaú. Então ele é o que tem a melhor tecnologia, ele é o cara disruptivo, ele é o mais eficiente, ele é o que dá melhor crédito, ele é o que tem o maior market share de cartão de crédito, ele sabe dar crédito, ele tem um IB fenomenal, a asset é fenomenal, a tesouraria é fenomenal. O ROI dele, tudo isso acaba no que o ROI dele é o melhor, é o mais eficiente. Assim, e você vê que ele é o primeiro a tomar, que estrategicamente ele é o primeiro a tomar as atitudes melhores. Porque quando ele viu a ameaça da XP, por exemplo, contra ele, ele foi lá e já fez o hedge e tomou XP. Uhum. Aí ele viu que ele conseguia, com tecnologia, montar aplicativo, montar distribuição, montar não sei o quê. Pô, então beleza, vou sair da XP, ganhei dinheiro, fiz o hedge, peguei a porrada da XP, sai da XP, volta. Então ele consegue se proteger quando tem que proteger, montar a tecnologia que ele precisa e ele não para no tempo. Diferente dos outros bancos grandes, se você pegar os outros 3, 4, 5 bancos grandões aí que tem, você vê que os caras são mais morosos, assim, estão mais parados no tempo, não investiram, não tem tecnologia, e com isso o ROI vai comendo. Então você vê que o gap entre o ROI do Itaú, que era muito parecido com o desses caras há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje está abrindo demais. Então os caras estão ficando muito para trás do Itaú. O Itaú está com uma eficiência tremenda em digitalizar o banco, em oferecer produtos, em aplicativo, em tecnologia, em fechar agência, em número de funcionários por transação, tudo do Itaú é melhor. Então você vê que o Itaú, em dar crédito, etc. Então ele vai abrindo esse gap versus os concorrentes muito grande. Sempre vem ameaça, o digital vai ameaçar, alguém vai ameaçar. A gente gosta muito do Itaú, carrega ele mesmo pagando um pouquinho mais caro nele do que nos outros, porque no final isso tudo compensa. É aquele barato que sai caro, né, comprar os outros. Então a gente fala assim, vamos estar no Itaú. É óbvio que tem outros aprovados, a XP é aprovada, o BTG é aprovado, a gente pode investir neles, mas o BTG a gente acha a valuation esticada. Então, assim, apesar da gente achar o BTG fenomenal, tudo isso que eu estou falando do Itaú copia para o BTG, mas no BTG você vê que ele já é esticado, assim, já tem uma valuation mais bem precificada. O Itaú menos bem precificado. E também tem a XP, que tem um modelo de negócio único, que a gente gosta do modelo, a gente também aprova. Agora o resto, nem aprovado é. A gente não pode nem investir, não, assim, não se provaram ainda que deu certo com eficiência. Ainda não tem eu não tenho uma resposta de saber quem vai dos digitais. Você está falando de Inter e Nubank, o Nubank eu acho assim, que foi pro caminho bom. Assim, parece que é um negócio que não sei quanto vai ser o tamanho dele, não sei na parte de créditos, da crédito. Parece que achou um caminho, ele encontrou um caminho. A pesquisa que a gente começou a fazer de Nubank, conversar com pessoas e, obviamente, do meu lado, ir atrás das pessoas de tecnologia para entender o que estava acontecendo ali dentro, a gente foi conversar com os outros bancos também. Na conversa com o Itaú, a gente conversando com pessoas de 15 anos, 20 anos de banco, a frase que eu mais escutava era: cara, é a primeira vez na história do banco que eu posso fazer isso, isso, isso. É a primeira vez na história do banco que eu posso trabalhar com a tecnologia X. É a primeira vez na história do banco que a gente tem equipe terceira trabalhando no sistema Core. É a primeira vez na história do banco que tem sistema que não foi feito aqui no Itaú rodando coisa Core do Itaú. Eu falei, caramba. E aí, não era uma pessoa, eu ia em outro, eu ia em outro, eu ia em outro. E a forma de trabalhar. E aí falando, olha, a maneira que a gente trabalha agora,
nos squads que a gente montou, a maneira que a gente interage com o time de negócio, a liberdade que o time de negócio está dando para a gente em tecnologia poder atuar. Eu olhei e falei, cara, check o que o Nubank faz, check o que o Nubank faz. Então, a mentalidade da maneira de trabalhar no banco, na área de tecnologia que a gente estava analisando, estava mudando, né? E isso vai refletir aonde? Na maneira que entregar o produto digital, na maneira que fizer o atendimento ao cliente, na maneira que pensar um novo produto. É óbvio que não vai ser tão rápido quanto numa empresa que nasceu fazendo isso. Mas aquela empresa daquele tamanho, apresentando mudanças tão estruturantes dessa forma, eu comecei a encher o saco do Marcelo. Falei, cara, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque tem alguma mudança aqui. E aí, depois desse deep dive que a gente fez, teve 2 pontos que chamaram muito nossa atenção. Não, todo esse trabalho qualitativo foi importantíssimo, né? Porque depois de se convencer disso, a gente falou, pô, peraí, então talvez ele seja um dos incumbentes que vai conseguir se separar. Né? Talvez não seja o único, né? Mas ele vai ser um deles. Um dos que vai conseguir se separar desse processo de disrupção do profit pool. Pô, legal. Né? Então, talvez eu não precise ter esse medo todo, que eu estava com medo de queda de lucro. Aí, o 6,5, 7 vezes PI ficou legal. Então, esse foi um ponto que nos empurrou para o Itaú. Um outro ponto, né, a gente também faz alguns surveys proprietários, a gente faz, principalmente em negócio B2C, a gente gosta muito de fazer isso, né, de contratar instituto para falar com os clientes. Eu quero falar com muitos, então a gente faz muita pesquisa com isso. E aí, que aliás tem uma porrada de data points incríveis para o Nubank nessas pesquisas todas. Né? E no assunto principalidade, né, as contas principais, né, o único banco incumbente que não estava perdendo share de contas principais, Itaú. Então, seja lá o que for que eles estavam fazendo, de alguma forma estava chegando no cliente. Então, essas coisas conectadas, a gente falou, opa, esse transatlântico aqui mudou de direção. Né? Então, eu quero participar disso, porque é uma companhia... eu eu admiro o Itaú há muito tempo, né? Só que teve um momento ali depois de 19, entre 19 e 21 que tive um receio grande, né, desse processo de disrupção que estava acontecendo. Ele podia ser um dinossauro. Será que ele ia ser um dos dinossauros? Quando a gente se convenceu de que ele ia ser um dos jacarés que estão aí até hoje, a gente, opa, peraí, então eu quero participar sim. Essas pesquisas que o Marcelo comentou, né, a gente fez, obviamente, para entender a percepção do consumidor final em relação à experiência dele com os bancos, né? E a gente sempre ali nos dados, fazendo os cruzamentos, olhando no Nubank, né? E aí a gente começava, o Itaú, né? E chamava a atenção que em todos os slides, o Itaú era o que menos sofria, ou era o que mais conseguia resistir, ou não sofria. E aí, como a gente faz essa pesquisa já há algum tempo, anos, né? Alguns anos, a gente já tem dado comparando ano contra ano, né? Então a gente começava a ver ano contra ano o Itaú sobrevivendo e indo bem em alguns aspectos. Então, NPS, Nubank, melhor que os outros. Melhor que os outros incumbentes, né? A questão de principalidade, agora que é um jogo de principalidade, não de conquista de bancarização, né? Pô, então quer dizer que o cliente do Itaú continua feliz com a conta dele e segue com a principalidade dele. Ele não está perdendo para o Nubank ou para quem quer que seja numa velocidade tão grande quanto a gente imaginava que podia ser. Ou não estava perdendo nada. Ou não está perdendo nada. Então, poxa, tem alguma coisa interessante acontecendo ali.